No livro de Mateus 24 fala assim: porque levantar-se-ão falsos cristos e falsos mestres, e farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios escolhidos. Irmãos, nós sabemos que o inimigo ele usa de várias artimanhas para tirar o cristão, para tirar o povo eleito de Deus dos propósitos do caminho do Senhor Jesus Cristo. E nós temos que ter muito cuidado nesse tempo que nós estamos vivendo, porque aqui na palavra de Deus fala em várias passagens que chegaria um tempo em que teriam vários falsos profetas, várias profecias, várias pessoas dizendo ser de Deus, enganando a muitos, porque está tudo avisado aqui para nós. Em Marcos 13, 22, 23 fala assim: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, fazendo sinais e prodígios, a fim de desviar, se possível, os próprios eleitos. Porém, estáis vós de sobreaviso, tudo tenho dito com antecedência. E como conhecer os falsos profetas? A palavra de Deus fala em Deuteronômio 18 que quando a profecia não se cumpre, essa tal pessoa é um falso profeta. Aqui 18, 21 e 22. Fala assim: e dizes em teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Se o profeta fala em nome do Senhor e não cumpre que disse, nem acontece, é porque o Senhor não falou. Com presunção, ou seja, com soberba, o profeta falou tal palavra. E aqui fala: não tenha temor dele, ou seja, não acredite mais no que ele fala. Me recordo aqui que na pandemia teve uma pessoa que chegou na internet se dizendo profeta e disse que no dia 30 de março, não me lembro se foi 2020, 2021, eu acho que foi 2021, que as pessoas não saíssem na rua, porque iriam morrer muitos, que estaria rodeando nas ruas o espírito da morte e que muitas pessoas iriam cair nas ruas, ia dar piripaco nas ruas e cair, e que morreriam muitas pessoas se caso saísse na rua. E aí eu não recebi essa profecia, não senti que era de Deus e saí e nem me preocupei com isso, mas assim, muitas pessoas se preocuparam, muitas pessoas acreditaram nessa profecia, né? E foi uma profecia que não se cumpriu, muitos aí viram que não teve nada disso, graças a Deus saí, não teve nada comigo, e não soube também que teve nada com ninguém nesse dia 30 de março. Então, quando esse me fala, eu já não estava crendo no dia que ele falou. E ele botou um terror mesmo, sabe? Não saio não, não saio. Como se, assim, sabe, quem não tem discernimento acreditava até que ele estava falando mesmo vindo de Deus, né? Com tanta assim, certeza, convicção. E aí, não se cumpriu. E Deus fala, né? Se o profeta falou e não se cumpriu, ele não é um profeta verdadeiro. A palavra de Deus também fala que pelos frutos conhecereis. Romanos 16, 17, 18 fala assim: e rogo-vos, irmãos, que noteis, ou seja, que preste atenção, os que causam dissensões e tropeços, que contradizem a doutrina que aprendestes, e que vos desviai deles. A palavra de Deus fala para a gente desviar dessas pessoas, né? Porque tais pessoas são escravas, não servem ao Senhor Jesus Cristo,
mas a seus próprios ventres, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos ingênuos. Ou seja, das pessoas que são simples, que não conhecem, não têm entendimento da palavra de Deus. Então, esses enganadores, eles atraem essas pessoas com palavras doces, com palavras que vai encher o ego dessas pessoas que não conhecem a palavra de Deus e levar elas ao engano. Então, a palavra fala que a gente tem que desviar desses falsos profetas, porque eles são soberbos. Há também pessoas que trazem divisões na igreja, trazem confusão no meio evangélico, pregam a palavra contrária, julgam quem está pregando a verdade, julgam quem está ali, os pastores, os líderes que estão fazendo o correto. Se um líder que é certo, que está andando na doutrina do Senhor, mesmo verdadeira, ele fala uma palavra dura, porque às vezes precisa falar uma palavra dura, que a palavra da cruz, ela nem sempre é docinha, porque a verdade de Deus nem sempre é doce. A palavra de Deus fala que o caminho é estreito. E aí muitos líderes que estão aí andando correto com Deus, em sinceridade, pregam uma palavra de Deus correta, e aí quem está fora dos caminhos ficam julgando, dizendo que aquela ovelha que estava ali sendo ensinado, doutrinado pelaquela pessoa que é certa, quando ela recebe uma palavra dura que sai debaixo daquela cobertura, que vai para outra igreja, lá eles ficam dizendo que não é bem assim, que Deus é amor. Tudo bem, mas Deus é amor, mas Deus é justiça também. E Deus, Ele quer que a gente tenha cuidado com essas coisas, porque tais pessoas fazem isso para quê? Para trazer problemas, divisões, tirar as pessoas do propósito do Senhor Jesus Cristo, E aqui nós vamos ver como não ser enganados por eles. Como não ser enganado pelos falsos profetas. Nós precisamos nos agarrar à verdade, não se desviar da verdade. Porque a verdade é a cruz de Cristo. A palavra de Deus fala que o caminho que leva à salvação, o caminho que leva ao Senhor é o caminho estreito, é a porta estreita. E a palavra de Deus também fala que quem quiser seguir ao Senhor, nega a si mesmo e pega a sua cruz e siga, E aí nós não queremos carregar a cruz, nós não queremos sofrer a sã doutrina. A sã doutrina é a doutrina da verdade, que fala aquilo de fato que o Senhor quer nos mostrar, quer nos ensinar, sem ser deturpada, sem ser uma palavra enganadora. E aí a palavra de Deus fala que muitos se apostatarão da fé, ou seja, deixarão a fé escutando os espíritos enganadores. 1 Timóteo 4, 1, 2 fala assim: mas o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, escutando espíritos enganadores e doutrinas de demônios, que com hipocrisia falarão mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Muitas pessoas estão hoje sendo iludidas por falsos profetas da internet. Já sabemos que tem pessoas que pregam a verdade, que estão ali em sinceridade, levando mesmo a palavra com vontade e também com o propósito de Deus de levar a palavra, que alcança muitos através das redes sociais, mas também existem muitos aproveitadores que estão nas redes sociais falando o que quer, falando besteira, levando as pessoas até ficar contra a família, contra o esposo, contra a esposa, contra o irmão da igreja, por causa de suas pregações mentirosas, que não pegam nem a Bíblia para ler, para interpretar. E infelizmente tem muitas pessoas sendo levadas por isso. E ali o objetivo desses é só obter engajamento, porque eles sabem que há muitas pessoas carentes, feridas,
que não conhece a palavra do Senhor Jesus Cristo, não lê a Bíblia, e aí sabe que qualquer coisa que ele falar ali a pessoa vai querer ouvir, porque são palavras doces, palavras que massageiam o ego, que Jesus é prosperidade, só tem bênçãos para a pessoa, que o outro vai vir te pedir perdão, que uma porta vai ser aberta, que vai entrar um dinheiro na sua conta, ou então falando profecias mentirosas, trazendo terror para a mente da pessoa, pânico. Então, muitos deles se aproveitam disso e sabe que vai dar engajamento, sabe que vai ter pessoas que vão ouvir, gostam de ouvir esse tipo de coisa. Efésios 4, 14 e 15 fala assim: para que não sejamos mais como meninos agitados pelas ondas e levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro, mas agarrando-nos à verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 2 Timóteo 4, 3, 5 fala: porque chegará o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos amontarão para si doutores conforme as próprias concupiscências. As pessoas não querem sofrer a sã doutrina. Se está numa igreja que prega a verdade, que fala pela aqui, não quer. Diz que o pastor é duro demais, diz que o pastor não dá amor, porque o amor para muitos é massagear o ego. O amor é deixar tudo à vontade e relaxado, e não é assim. Nós sabemos que o pai que ama, diz que ama o quê? Que ama, cuida. Então, os pais que amam os seus filhos, eles cuidam dos filhos de uma forma, eles vêm exortar os filhos. Mas os pais que deixam os filhos à vontade, fazendo o que quer, sai a hora que quer, volta a hora que quer, faz o que quer, e os pais não chamam atenção, aí acha que isso é amor, mas não é amor. É igualmente o pastor. Quando ele chama a atenção de uma ovelha, é porque ele ama. Para pregar a verdade, aquilo que está escrito na Bíblia, porque ele ama, ele tem uma responsabilidade sobre aquela ovelha. E Deus vai cobrar dele. Mas há muitos rebeldes que não querem sofrer a sã doutrina, não querem fazer as coisas corretas, mas preferem ouvir aquele lá que fala que Deus vai te dar, vai entrar um dinheiro ainda essa semana na sua conta, porque Deus está te vendo, Ele sabe as tuas lutas. Às vezes a pessoa está passando por luta até por desobediência, mas está ouvindo assim: Ele sabe as tuas lutas, Ele vai vir, aquilo que tu pediu, Ele vai, não vai demorar nada, Ele vai estar trazendo para você aquela porta que você pediu para Ele abrir, e a salvação, e a cruz, e a palavra de exortação para que essa pessoa mude, para que essa pessoa seja transformada. Não tá mais. Poucas pessoas estão pregando isso. E aí a pessoa fica naquela ilusão de que está andando correto, que está certo, e recebe aquela palavra. E às vezes, quando aquela pessoa precisar, vai vir uma palavra de exortação, uma palavra de se arrependa, é uma palavra de que Cristo está voltando. Cuidado com a sua vida, cuidado por onde você anda, com quem você anda. E Deus cobrará desses profetas, desses falsos profetas que estão enganando as pessoas. Veja o que diz em Marcos 9:42. E quem servir de pedra de tropeço a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria que lhe
amarrasse ao pescoço uma pedra de moinho e que eu atirasse ao mar. Então, com Deus não se brinca. Muitas pessoas brincando com as coisas de Deus, levando as pessoas a tropeçarem, a errarem. E Deus fala aqui, melhor que ele pegasse uma pedra e amarrasse o pescoço e se atirasse no mar. Ou seja, melhor que ele se matasse do que ele fazer errar esses pequeninos. Pequeninos que Deus fala o quê? São as pessoas que não têm um entendimento da palavra. Pessoas carentes, precisam do amor verdadeiro, cuidado do Senhor Jesus Cristo. E entram os falsos profetas e se aproveitam dessa situação e fazem as pessoas errarem e seguir o caminho contrário que deveria seguir. Nós sabemos que há homens e mulheres de Deus que estão no caminho e é suscetível a errar porque homem é falho e pode errar, mas não intencionado. Mas há outros que realmente já entram mal intencionado para fazer o povo de Deus errar. E essas pessoas serão cobradas. Então, gente, nós vimos aqui que existe muitos falsos profetas. Deus deixa claro aqui que já estava tudo avisado. Ele fala assim, ó, fique atento, porque já está tudo avisado, já está tudo claro aqui, explicadinho, como seria. Vimos também como identificar esses falsos profetas, onde ali Deus fala que quando essa profecia não se cumprir, Deus fala, se desvie dele, não tenha mais temor dele, porque ele não é um profeta verdadeiro. Vimos também como é o comportamento deles, são pessoas que trazem confusões, divisões, contendas com suas palavras, levando até as pessoas a acreditar que quem está pregando a verdade é quem está errado. Nós vimos aqui também que nós devemos se desviar dessas pessoas, desconfiar das suas profecias, desconfiar dos milagres de muitos deles, né? Porque muitos fazem por dinheiro, por exercer uma autoridade, querer ter um poder sobre alguém. Vimos também a precisão de sofrer essa doutrina, ou seja, carregar a nossa cruz, não abandonar a nossa cruz. E vimos também a cobrança de Deus também sobre esses falsos profetas. Não ficarão impunes aqueles que falar falsas profecias. Deus fala que não ficará impune, que será cobrado sim. Então, irmãos, fiquem atentos e se apeguem à verdade. A gente precisa ler a Bíblia, pedir a Deus discernimento. Senhor, me dá discernimento de espíritos para que eu não venha ser enganada. Me ensina, meu Deus, me mostra quem os verdadeiros, me faz discernir os verdadeiros profetas dos falsos. Me ensina o teu caminho. Outra coisa também, existem pessoas que não sabem ler a palavra de Deus, não sabem ler a Bíblia. Pede uma pessoa de confiança, uma criança, que leia a Bíblia para você. Ou então que baixe, tem a Bíblia online também, onde ali Cid Moreira relata ali a Bíblia inteira. E é maravilhoso, nós podemos sentir a presença de Deus através do relato da Bíblia, através da vida daquele homem. E ali nós vamos ouvir a Bíblia e ouvir e pedir a Deus discernimento para ouvir aquelas pessoas que são verdadeiras. Deus mostra. Se você orar e clamar ao Senhor, Deus mostra quem são os verdadeiros e quem são os falsos. Muito cuidado com pregadores que não leem a Bíblia. Chega assim, falando a palavra sem ler a Bíblia, sem abrir, sem mostrar capítulos e versículos. Tudo que o pregador falar, temos o dever de chegar ali e conferir se é isso mesmo. E também outra coisa, nós
Nós só queremos pedir a Deus. Pedir isso, pedir aquilo, pedir libertação, pedir condições financeiras, pedir livramento, mas nós não entramos na presença do Senhor para adorar ao Senhor com pureza no coração, com aquele amor de querer conhecer a Deus, conhecer Jesus Cristo. Nós só queremos a bênção, nós só queremos que Deus solucione os nossos problemas, mas não queremos conhecer, nós não queremos adorar. O nosso contato que nós entramos com Deus é só para pedir. Muitas das vezes a bênção vem por causa da nossa pureza em adorar o Senhor, buscar o Senhor. E aí, como consequência, as bênçãos vêm atrás de nós. Nós recebemos a bênção por ser pessoas obedientes ao Senhor, pura, adoradores de fato, de verdade, que nós buscamos ao Senhor, conhecer a Ele e não só querer o que Ele dá para nós. Então, meus irmãos, a palavra de Deus de hoje é essa, e é isso que nós precisamos fazer, se apegar à verdade de Deus, se apegar à cruz, porque Jesus está voltando, e nós precisamos ter cuidado para quando Jesus voltar, a gente não está aqui cheios de coisas terrenas, de conselhos de falsos profetas, conselhos que ele dá de homens, de si próprio, em vez de a gente estar ouvindo uma palavra que vem dos céus, uma palavra que vem do Espírito de Deus, de mudança, de transformação, para que a gente venha obedecer o Espírito Santo de Deus. Eu quero encerrar essa palavra agora, agradecendo ao Senhor por esta palavra, que Ele me confirmou, eu orei, e o Senhor me confirmou que eu liberasse essa palavra. E estou aqui, na minha simplicidade, liberando essa palavra. Eu espero que eu tenha trazido a palavra rema, a palavra direcionada, que alertas, ao que estamos vivendo nos dias de hoje. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém.